Bom, boa tarde, discentes. Eu espero que todos estejam bem, estejam estudando bastante, que tenham tido sucesso na primeira unidade. Nós estamos iniciando a segunda unidade desse semestre e nós iremos tratar aqui hoje especificamente sobre a estrutura do projeto de pesquisa, não é? Que é um elemento fundamental para quem vai fazer um TCC, por exemplo, quem vai fazer uma pesquisa de mestrado, doutorado, precisa montar um projeto de pesquisa, né? Então, esses elementos para pesquisa são universais, não é? São básicos para todos os trabalhos que pretendem elaborar a estrutura, um projeto de pesquisa. Esse projeto ele tem duas partes, os elementos pré-textuais e os elementos textuais. Os elementos pré-textuais é a capa, a folha de rosto e o sumário. A capa é a parte primeira do projeto, onde você coloca o título da faculdade, né, da faculdade em cima, o título do trabalho, em seguida seu nome, embaixo a cidade onde está fazendo o curso, Feira de Santana, Salvador, por exemplo. A folha de rosto é igual à capa, mas tem do lado direito tem um pequeno texto em que você diz, por exemplo, projeto de pesquisa solicitado pela disciplina de TCC do curso de graduação em Direito. Então você pode, esse texto, né, que é colocado ao lado direito é que diferencia a folha de rosto da capa. Um outro elemento pretextual importante é o sumário, né? O sumário ele vai organizar, né, a sequência do trabalho, do projeto de pesquisa em que você elaborou e vai colocar as páginas para que facilite a localização de quem está procurando, né, uma parte como, sei lá, o cronograma, metodologia, etc. Então, você rapidinho você chegar lá naquela parte. O sumário deve estar bem organizado, o título sumário centralizado, em negrito, organizar os alinhamentos à esquerda e à direita. O Word tem funções que faz isso com muita facilidade, com muita praticidade para quem vai, né, organizar o sumário. Os elementos textuais têm a introdução, né, onde a introdução você vai apresentar o problema da pesquisa, o que é que você quer com esse trabalho, com esse projeto, o que é que você vai investigar, né? Isso pode estar feito numa forma de pergunta ou de uma afirmativa. A pergunta é muito boa, mas não é necessariamente obrigado a fazer em forma de pergunta. Você vai justificar esse tema, essa pesquisa, por que ela é importante, por que ela é relevante, qual a contribuição que ela vai dar para a academia, para a sociedade como um todo, quais são os resultados esperados, qual é o impacto social. Então você pode justificar de diversas maneiras por que esse tema, por que esse problema, por que essa problemática ela é relevante, tá certo? Você vai colocar os objetivos, tudo nessa introdução aí, que deve ter entre duas, né, no máximo 3 páginas, dado um projeto de pesquisa de uma ideia de um projeto que esteja em torno de 10 páginas, 12 páginas, né? Um segundo elemento importantíssimo é o referencial teórico, que é onde você vai apresentar teóricos, né, referências na área que você está investigando, relevantes. Vamos imaginar que você faça uma pesquisa sobre o Sol. Então você vai investigar pesquisadores que escreveram livros, que escreveram artigos científicos, tese de doutorado, dissertações de mestrados que tratam sobre o Sol. E vamos imaginar que você está estudando a composição química do Sol. Então você está num subtema sobre o Sol. Então é interessante que você coloque lá no seu trabalho, né, os autores que estão produzindo sobre isso, aqueles que são referência na área, que são autoridades. Isso deve aparecer muito bem as suas ideias explícitas. E você também pode expor nessa área a questão conceitual. Vamos imaginar que você pega um tema em que haja uma grande polissemia de ideias, de conceitos, de definições sobre um tema, né? Como aprendizagem, por exemplo. Então você precisa dizer a aprendizagem a partir de que teórico, a partir de que perspectiva, piagetiana, Vygotsky, etc. Então, às vezes você vai ter que expressar e se posicionar para que a gente entenda como é que você vai tratar a pesquisa mais na frente a partir dos conceitos que você selecionou para o seu trabalho, né? Um outro elemento importante é a metodologia, que é como fazer o trabalho, que fontes você vai usar, como você vai pesquisar, qual é a metodologia que você vai aplicar, um estudo de caso, uma pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica, né? Então você vai dizer qual é o método e por que esse método vai ser utilizado, porque esse não outro método, né? Vamos imaginar que isso aqui é um método etnográfico. Por que o método etnográfico é um método bom?
Por que ele deve ser utilizado nessa problemática que você está levantando? Então você tem que apontar o método, apontar a justificativa e dizer como é que ele vai contribuir para que você obtenha os resultados esperados com sua pesquisa. É importante lembrar que não confundir métodos com técnicas, né? Questionário é técnica, entrevista é técnica, então eu posso fazer uma entrevista no estudo de caso, como eu posso fazer uma entrevista numa pesquisa de campo, né? Então é importante lembrar que isso é entrevista, questionário, isso são técnicas de pesquisa e não metodologia. Um outro elemento importantíssimo na pesquisa é o cronograma. Então, o cronograma é muito simples de ser feito, mas ele é muito importante, porque ele vai dar uma ideia temporal da sua pesquisa. Então, imagine que você pode fazer um quadro, né? Um quadro e colocar os meses. Vamos supor que sua pesquisa começa em janeiro e vai terminar em dezembro em um ano. Então, em janeiro, você vai fazer o quê? Eu vou fazer a pesquisa bibliográfica, conceitual, referencial. Em fevereiro janeiro e fevereiro, você marca lá um xizinho. Sei lá, em março, abril, maio, eu vou fazer a pesquisa de campo, né, investigação. Junho, julho, agosto, eu vou tabular a pesquisa. E os demais meses, eu vou elaborar, construir o relatório, construir o TCC, construir a monografia. Então, o cronograma vai dar uma visão, porque se você não estiver cumprindo esses passos, isso significa que você não vai chegar ao final do ano, do tempo do projeto, e não vai estar com ele pronto. Então, a grande contribuição do cronograma é dizer se você está dentro do planejado, dentro daquilo que é previsível para a realização da pesquisa no tempo que foi estipulado. Um outro elemento importante são as referências. As referências são aqueles livros, aqueles textos, aquele material que você usou para elaborar o projeto. Pode ser artigos científicos, pode ser jornais, pode ser revistas, pode ser livros, né? O material que você usar para fundamentar, né, o seu trabalho, a sua proposta de pesquisa. As referências devem sempre vir. Alguns trabalhos, alguns projetos, eles colocam também referências bibliográficas a consultar. Então, alguns separam, né, colocam outro item e colocam livros, materiais, artigos, que eles vão pesquisar mais na frente. Mas isso não é necessário, não é o exigido, mas pode ser. Lembrando que nesse caso específico, as referências se constituem apenas nos materiais utilizados para escrever o projeto. Temos os anexos. Os anexos é uma parte importante que é quando você utiliza materiais de outros autores, que não é você, e que você precisa colocar no trabalho. Então imagine que você está trabalhando com geografia e você coloca lá um mapa, sei lá, que foi produzido na Idade Moderna, Antiga do Brasil. Então você tem que colocar lá, né? Você vai colocar o mapa e colocar a fonte, porque esse mapa não foi você que produziu. Então ele é um anexo. Você não quis colocar ele no corpo do trabalho e colocou ele separado. Normalmente lá no corpo do trabalho você faz assim, vídeo anexo 1, né? E aí a pessoa vai lá e vai encontrar esse anexo e vai analisar. Pode ser uma foto de uma cidade, né? Você está fazendo um estudo urbanístico e tem uma foto lá que você encontrou no arquivo de alguém. A foto não é sua, não foi você que fez a fotografia, esse é um anexo. Mas, se a foto é você que produz, você não vai colocar em anexo, você vai colocar em apêndices. Então, os apêndices são materiais que você produziu. Imagine que você fez uma entrevista com 5 pessoas e resolveu colocar a entrevista no trabalho, isso constitui os apêndices, né? Se você fez a fotografia, né? Então, aquele material que você produziu e que você incorporou no trabalho, mas não está na parte textual, né, nuclear, você deve colocar como apêndice. Então, apêndices são aqueles materiais que você mesmo produziu. E os anexos são materiais que você não produziu, que você utilizou de outros autores, de outras fontes, e você está colocando no seu trabalho. Assim, você consegue montar um projeto de pesquisa organizado, arrumado, ele tem que estar todo encadeado. Então, o problema de pesquisa tem que estar ligado com a justificativa, tem que estar ligado com o referencial teórico. Esse problema tem que estar ligado com a metodologia, que tem que estar concatenada para mostrar por que aquele problema, por que aquele objeto de pesquisa deve buscar aquela metodologia, por que ela é adequada. Então pense sempre que o projeto de pesquisa é um todo organizado, um todo que está interligado e não pode estar separado. E deve ser sempre bem escrito, bem organizado e objetivo.
né? Um projeto de pesquisa é algo pequeno, normalmente em torno de 10 páginas, em torno de 12, 13 páginas é o adequado para um projeto de pesquisa. As universidades, normalmente, elas exigem pequenos projetos de pesquisa porque a pessoa ali não está fazendo ainda a exposição da pesquisa, mas está apresentando uma proposta de pesquisa que pretende desenvolver caso seja aprovado numa seleção de mestrado ou doutorado. No caso do TCC, na conclusão de curso, você está apresentando ao professor a sua proposta de pesquisa, que ele vai aprovar ou não para que ela seja desenvolvida, para que ele diga se ela é viável ou não, tá certo? Essa é a nossa proposta de live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e estudem o máximo que puderem para tirar uma boa nota nessa segunda unidade. Um abraço a todos.